o que não te contaram sobre a justificação pela fé. O que é a justificação pela fé na prática? De maneira bem simples, bem prática e objetiva, a justificação pela fé, ela só pode ser uma realidade na nossa vida quando nós recusamos a justificação própria, que é a nossa justificativa, a nossa justificação, a nossa própria justiça. E como é que isso acontece na prática? Na prática, isso se dá da seguinte maneira: para que aceitemos e recebamos a justificação de Cristo, que é pela fé, precisamos negar a nossa justificação. E o que é a nossa justificação? A nossa justificação, na prática, é quando, por exemplo, nós desculpamos os nossos pecados. Quando desculpamos ou quando nós atribuímos os erros que nós cometemos a qualquer outra coisa. Ou passamos a culpa daquilo que fizemos a qualquer outra coisa. Às vezes colocamos a culpa em alguém, em alguma coisa, e geralmente colocamos a culpa na nossa natureza caída. Colocamos a culpa na fraqueza da carne. Dizemos muitas vezes, a carne é fraca, nós somos assim mesmos, somos pecadores. E isso é justificativa própria. Justificativa própria, carnal, é quando você vive justificando os seus próprios erros. É o que aconteceu com Adão e Eva, eles foram os primeiros a usar a justificativa própria, é a justificação humana, que diante de Deus, segundo Isaías 64, é um trapo imundo, não tem valor. Ele diz que as nossas justiças são um trapo imundo. Então, como Adão e Eva, que Deus perguntou a Adão, o que você fez? E ele disse, a mulher que o Senhor me deu. Quando ele perguntou a Eva, o que você fez? Ele disse, a serpente que o Senhor criou. Então, um foi colocando a culpa no outro. Então, isso é justificativa própria. Quando justificamos os nossos erros, quando desculpamos os nossos pecados, consequentemente estamos anulando a justificação de Cristo, a justiça de Cristo. E estamos nos apegando à nossa própria justiça. E assim, consequentemente, não estamos vivendo na prática a justificação pela fé. E por que a justificação é pela fé? Porque nós não temos isso em nós mesmos. É natural que a gente recorra à nossa própria justiça, à nossa justificação. Então, para que a gente recorra à justiça de Cristo, é pela fé. E isso só é possível quando a gente decidimos negar, decidimos recusar a nossa justificação. E como é que isso acontece na prática? É quando você reconhece que você é culpado. Seja lá no que for. Mesmo que você tenha sido provocado, mesmo que alguém tenha provocado aquilo que aconteceu, que levou você a cometer aquele erro. Mas você entende que diante de Deus você pecou, independente das circunstâncias, e você então recorre à justificação de Cristo, à justiça dele e não à sua própria. Você pede perdão e você então recebe o perdão que vem acompanhado da justiça de Cristo. Porque o perdão de Cristo, que é a justificação pela fé, que nós recorremos pela fé, porque temos que confiar de que Ele irá nos transformar, que aquilo que a gente fez, Ele irá nos fortalecer para não fazer mais. Então, quando recebemos a Cristo e sua justiça, pela fé, e quando Ele habita em nós, então Ele nos capacita, nos dando a justiça dele para que possamos viver essa justiça na prática. E como que isso acontece? Por exemplo, quando o indivíduo ele é provocado, ele é tentado a cometer um pecado, seja ele qual for. E então, ele, quando tem Cristo habitando em si, Cristo, através da mente e da consciência do indivíduo, vai orientá-lo, influenciá-lo a não cometer aquele pecado. E ao invés da pessoa cometer aquele pecado com o intuito de justificá-lo, de desculpar aquele pecado, depois acabar dizendo, não, eu fiz isso por causa disso, porque a carne é fraca, porque eu sou pecador mesmo, porque me provocou. Ao invés disso, o indivíduo ele pensa, ele toma a decisão porque Cristo influencia a gente para o bem, mas a decisão é nossa.
E quando nós tomamos a decisão, recorremos ao poder de Deus, esse poder dele, que é a justiça dele, nos capacita a não cair naquele pecado, naquela tentação. E então passamos a praticar a justiça de Cristo. Essa justiça passa a ser nossa e passamos a nos tornar justos diante de Deus. Não só ser considerado justo, mas também ser tornado, ser transformado em um justo na prática. Então passamos a viver, a obedecer essa justiça. E o que é essa justiça? No Salmo 119 diz que todos os mandamentos de Deus são justiça. Primeiramente, Cristo é a nossa justiça. É necessário recebê-lo, aceitá-lo pela fé. E quando recorremos a Ele em arrependimento pelo pecado que cometemos, Ele substitui o nosso pecado pela justiça dele. O perdão é isso, é essa troca. É Ele dar para você aquilo que você não tem, enquanto que você está dando para Ele aquilo de mal que você tem, pedindo a Ele que Ele tire isso de você. E aí você recebe aquilo que não tem para viver. Mas é necessário para isso conhecer os mandamentos, porque os mandamentos, que são a justiça na prática, é quem nos ajudará a então saber cada decisão a ser tomada, e o que é certo e o que é errado. E o poder virá de Cristo. Então, justificação pela fé na prática é isso. É você recusar a sua justificação própria, a sua desculpa que você dá para o seu erro, seja qual erro for. É você saber, você reconhecer que você é culpado. E diante disso, em cada situação, você aceitar essa sua realidade e também recorrer à justiça de Cristo. E pela fé, confiando em esperança, mesmo contra a esperança, mesmo que você reconheça em você a sua fraqueza, e você, por suas próprias forças, seja incapaz de evitar aqueles erros, mas você confia que Cristo te capacitará a viver a justiça dele, a praticar a justiça e não a injustiça. Então, o que não te contaram sobre justificação pela fé é que você precisa recusar a sua justiça, a sua justificação, as suas desculpas que você dá para os seus erros e aceitar a justiça de Cristo. Isso é justificação pela fé na prática. Então, que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.